Olá, meu nome é Larry dos canais A Verdade com Larry. Esse aqui é um número do Comentando Tarô. É um vídeo mais informal, vocês vão ver inclusive a câmera aí, o smartphone que eu estou gravando e se movimentando no decorrer dos arcanos, onde eu vou abordar um tema específico que é uma resposta simples de uma carta só, de um arcano maior só, o sim e o não, dependendo do arcano, e a qualidade dessa resposta positiva ou negativa, onde eu vou falar alguma coisa, se ele cair na posição normal, se cair na invertida, com o meu conhecimento, com a minha experiência como Larry, a minha formação geral, respeitando evidentemente tarólogas e tarólogos que pensam de outra forma ou não trabalham com arcano, com as cartas invertidas e por aí vai. Vamos começar aqui. Se eu tenho uma pergunta simples e sai o arcano número 1, o mago, ele vai significar positivo, é sim, sempre, mesmo na posição invertida. Na posição normal vai mostrar que o assunto ainda está em gestação, ele vai ter tem um desenvolvimento longo pela frente, mas já é positivo, é um sim. Mesmo invertido, ele continua sendo considerado por mim, Larry, sim, porque ele vai mostrar que com um pouco de esperteza você consegue tocar aquilo em frente, enfim, se for um projeto, se for alguma coisa mais simples, enfim, tem alguma coisa ali que dá para ser positivo, mesmo com uma certa esperteza, enfim. Arcano número 2, como resposta simples, ele é um sim também, ele também é positivo, só que ele vai mostrar que vai mostrar para o consulente, a consulente, que ela tem que trabalhar na surdina, ela tem que trabalhar evitando fofocas e tudo mais. Na posição invertida, isso vai ter que ser mais reforçado ainda. Arcano número 3, como resposta, ele vai indicar que é uma resposta positiva, mas a pessoa tem que evitar a acomodação, a preguiça. É como se o tarô, lendo o inconsciente como ele lê, ele sabe que a pessoa perguntou uma coisa para a qual ela não tem muita, não está tão assim animada a fazer. E aí surge esse positivo com a Imperatriz. Se for invertida, mais ainda, tá? Ou seja, a acomodação pode atrapalhar, mas ela é plenamente positiva como resposta. Arcano número 4, o Imperador, é uma resposta obviamente positiva, só que é necessário explicar para a consulente, que tem que ter energia, tem que ter firmeza no que a pessoa está querendo com aquela pergunta, tá? Se for invertido, significa que apesar de uma forte oposição, a pessoa ainda consegue resolver meio na marra, mas ela consegue esse sim, esse positivo para o que ela está perguntando, para o objetivo da pergunta. Arcano número 5, o Papa, ele também é positivo como resposta num sim ou não, só que ele vai mostrar que a pessoa tem que ir atrás de preferência de alguém com mais conhecimento que a própria pessoa, mas existe essa solução. Ou melhor que isso, que vai aparecer alguém que sabe mais do que ela sobre o assunto e vai ajudar e ela vai conseguir. Se for invertido, é meio a contragosto algumas vezes essa pessoa mais sábia, mas às vezes até para um meio mais assim, um pouco mais complicado, mas ela tem condições. Arcano número 6. No arcano número 6, os enamorados, a gente vai chegar no momento mais complexo, porque o arcano número 6, o enamorado, já é o primeiro caso de uma leitura simples com um arcano só, maior, em que ele obriga você a tirar uma segunda carta. Por quê? Porque entre outros significados do arcano número 6, os enamorados, ele também é a dúvida, ele é a necessidade de uma decisão.
Então ele obriga necessariamente a tarólogo, o tarólogo, para o consulente ou para si mesmo, numa carta só como resposta, tirar um segundo arcano. E inclusive digo mais, se vier invertido, significa que a dúvida ainda é maior. E aí você já tem que partir para uma outra tiragem com mais cartas, tá? Arcano número 7, o carro. Arcano número 7, o carro, ele vai ser positivo amplamente, né? Como resposta, só que ele vai mostrar que a pessoa tem que se colocar diretamente, objetivamente, visando aquilo que ela perguntou, o que ela quer. Não pode ser uma coisa, por exemplo, com o arcano número 2, a alta sacerdotisa, tá? Tem que ser uma coisa direta. Olha, você quer tal coisa? Não, eu quero sim. A pessoa tem que verbalizar. Se for invertido, vai ter que ser um pouco mais audacioso, tem que se colocar mais, mas a miúde ela vai conseguir também. Dá trabalho, mas ela dá um tanto mais de trabalho, mas ela vai conseguir. Ou seja, o arcano número 7 é um sim para uma tiragem de um arcano maior só, como resposta. Arcano número 8, a fortaleza. O arcano número 8, a fortaleza, ele é um sim, só que eu, Larry, sempre tomo muito cuidado com ele como uma resposta positiva. Por quê? Porque ele necessita de uma estratégia, necessita de mais coragem para obter aquilo que você quer quando você pergunta com uma resposta com um arcano só. E isso é uma coisa que, inclusive, se ele sair invertido, dependendo do grau de dificuldade da pergunta, me obriga a tirar um segundo arcano maior. Isso aí já seria para outro comentando o tarô, né? Mas enfim, ele é positivo mesmo assim. Arcano número 9, o ermitão. Arcano número 9, o ermitão, ele vai ser um arcano positivo, só que ele alerta que o que a pessoa está perguntando pode demorar mais do que ela pensa. Ela vai precisar de mais tempo, tá? Ela vai precisar de mais tempo. Eu peço perdão por algum barulho externo, porque infelizmente nem sempre a vizinhança que ajuda. Arcano número 10. O arcano número 10, como sim ou não com um arcano maior, eu tenho uma professora minha de tarô que ela coloca como um sim. No meu caso, pela minha experiência, eu coloco ele, nesse caso do sim e do não, no mesmo patamar que o arcano número 6, os enamorados, porque ele obriga uma segunda carta, ou seja, você não sabe exatamente o que é boa, se a roda da fortuna vai ser uma boa fortuna ou uma má fortuna, uma boa sorte ou uma má sorte. Você não sabe que fatores externos podem alterar o que você está perguntando. Então, dependendo da gravidade da pergunta, aliás, em qualquer caso para a pergunta, eu, Larry, se sai como primeira carta o 10, a roda da fortuna, eu me obrigo a tirar um segundo arcano maior. Agora vamos vir para cá. Arcano número 11, a justiça. Arcano número 11, a justiça, ele é positivo, só que eu sempre alerto que ele é o positivo, assim, ele é um sim, mas sempre dentro da estrita legalidade, sempre tem que estar tudo muito certinho, tudo bem ajustado. Ou seja, se for para uma pergunta afetiva, olha, é um sim, a pessoa vai sair com você, só que ela vai estar meio fria em relação a você, porque é uma carta que para a afetividade não, ela tem uma repercussão na parte do afeto muito distante. E na posição invertida, basicamente é a mesma coisa, como se pensando nessa pergunta, se a pessoa vai
aceitar o seu convite para sair ou não. A pessoa vai, mas quase que meio obrigada, mas é um sim. Arcano número 12, o enforcado. Ele é, em qualquer caso, um não para a pergunta de um arcano só. Por que ele é negativo nesse caso? O que é a qualidade negativa dele? Porque ele é muito etéreo, ele é muito ideal, ele é muito espiritualizado. E mesmo para uma pergunta muito espiritual, você precisaria de uma segunda carta para esclarecer melhor. Mas para as perguntas em geral, para uma carta só, ele é negativo, porque ele vai mostrar, por exemplo, se você forçar aquilo que você quer, a quantidade de esforço não vai valer a pena, tá? Tanto na posição normal como na invertida. Na invertida até pior. Arcano número 10, número 13, desculpa, a morte. Ela é obviamente negativa, não porque a carta seja negativa, mas como sim ou não, ela é negativa porque é que nem eu explico, quando a pessoa não se conforma quando sai isso. O grau de esforço que você precisaria para obter o que você está perguntando seria uma transformação tão grande que você, como ser humano, como integralidade, não ia suportar. Então ele é negativo. Tá? Na maior parte dos casos ele é negativo para, sempre reforçando, a pergunta para um arcano maior só. Isso tanto na posição normal como na invertida. Na invertida, na minha opinião, às vezes até ele é menos negativo, mas é negativo do mesmo jeito. Não vai resolver muito. Arcano número 14, a temperança. 14, a temperança vai ter quase o mesmo problema ou parecido, na minha opinião, que o arcano 9, o ermitão. Por quê? Ele é um sim, mas ele é um sim lento. Ele é um sim trabalhado, ele é um sim onde arrastado. Ou seja, olha, vai perguntar tal coisa, vai demorar, você consegue, mas demora. Isto pensando, como sempre, para uma carta só para responder a pergunta. Arcano número 15, o diabo. Arcano número 15, o diabo é negativo, evidentemente. E se a pessoa, se para quem você está fazendo a consulta reclamar, você pode até explicar, como algumas vezes eu fui obrigado a explicar, que exige muito esforço, mas não é bem só esforço por si só. A obsessão da pessoa nessa pergunta que ela fez provavelmente não vai resultar em sucesso. Então ele é negativo porque é um esforço obsessivo que leva muitas vezes você ao fracasso, tanto na posição normal como na posição invertida, tá? Só que, na minha opinião, em menor grau quando está invertido. Para, bem entendido, para a pergunta para um arcano maior só. Arcano número 16. A torre fulminada é obviamente negativo, tanto na posição normal como na invertida. Na invertida é menos, mas continua negativo. Por quê? Quando o consulente é muito turrão e fica reclamando da tiragem e do tarólogo, que nem eu falo. Você explica que as condições daquilo que a pessoa perguntou mudaram completamente e ela não está entendendo isso, não está percebendo isso. Ou seja, é amplamente negativo por esse motivo. Arcano número 17, a estrela, como sim ou não. Ele é positivo, mas ele não é amplamente positivo, na minha opinião. Ou seja, a pessoa precisa ter muita fé para que aquilo se resolva, pensando sempre em um arcano só para responder a pergunta do que a pessoa está querendo saber, né? Tem que ter muita fé, tem que ter esperança, mas é um
razoavelmente positivo, vamos dizer assim. Não é negativo em nenhum caso, mas é um positivo bem suave. Dependendo da complexidade da pergunta, vale a pena tirar um segundo ou um terceiro arcano maior, mas isso já é para um outro comentando o tarô. Vamos lá. Arcano número 18, a Lua. Esse é facílimo porque 18, a Lua é, eu diria, amplamente negativo, mas por um outro motivo, diferente da Torre Fulminada ou do Diabo. Com a Lua você tem um desafio da confusão. Tá tudo ainda muito confuso, tá tudo muito recente em relação ao que você está perguntando. Tanto na posição normal como na invertida. Na invertida eu acho que é menos confuso, mas na normal mais. Ou seja, a coisa ainda está, o universo ainda está trabalhando naquilo, e nesse caso, inclusive, eu sugiro a pessoa perguntar num outro dia, tentar mais uma vez, uma semana ou duas depois. Em seguida, arcano número 19, o Sol, amplamente positivo. Obviamente, por quê? Porque o Sol traz esclarecimentos, traz explicações, traz um alívio, tanto na posição normal como na invertida. Na invertida, eu penso um pouco naquilo que eu falei sobre o positivo do arcano número 3, Imperatriz, ou seja, existe uma preguiça gostosa, existe uma... tá tudo tão legal aqui, e a pessoa precisa de fato ter mais vontade para conseguir aquilo que ela quer, mas é amplamente positivo. Em geral você consegue. O Sol, inclusive, é uma das cartas mais positivas em geral dos 22 arcanos maiores do tarô. Arcano número 20, como resposta, ele é medianamente negativo, ou seja, ele é não, mas é um não em que você trava nas revisões, você ainda não tem certeza absoluta, porque você pergunta alguma coisa, como se o tarô estivesse dizendo, revelando o seu subconsciente, mostrando que você ainda não está plenamente pronto para aquilo, ou que por conta das revisões excessivas você não é o momento. O universo fala para você, não é isso que você você não vai conseguir almejar, porque não é o momento, ou porque nunca você vai almejar aquilo. Nunca vai conseguir alcançar aquilo que você precisa, para ser mais exato. Então ele é negativo, eu chamo medianamente negativo, porque eu acho que é um arcano que tem uma profundidade de sabedoria, que ele está além do sim e do não, mas ele é negativo para uma tiragem de um arcano maior só. Já terminando, arcano número 21, o Mundo, amplamente positivo, só que o alerta é que, dependendo, fazendo uma engenharia reversa aqui, a gente imagina que a pergunta vai ter algum encerramento aqui, porque o Mundo ele encerra um ciclo também, apesar de ser amplamente positivo, como eu gosto de falar, ou seja, um sim total. Tanto na posição normal como na invertida, só que na invertida a energia dele é mais fraca, então ele é um sim mais fraquinho, vamos dizer assim. E para encerrar, já encerrando o nosso comentando o tarô, arcano número 0, o Louco. Arcano número 0, o Louco, ele é, na minha opinião, medianamente positivo. Por quê? Porque a pessoa precisa ser muito arrojada no que ela perguntou, mas ela consegue uma vitória. Só que às vezes você acha que quer uma coisa e o seu subconsciente, o universo, enfim, que é mais sábio do que nós mesmos, fala, olha, você vai conseguir, mas será que você vai aguentar? Ou seja, ele é um sim, só que eu, na minha opinião, como Larry, como tarólogo, ele é um sim mediano, vamos dizer assim, tá? É um tudo ou nada, como diria uma professora minha. E na posição invertida é pior, porque ele indica, olha, você consegue,
Mas olha, vai ser uma coisa louca, vai ser uma coisa complexa e complicada, mas beleza, você vai conseguir, tá? Enfim, basicamente é isso para esse Comentando Tarô, e é uma versão rápida. No futuro, se for pedido nos canais A Verdade com Larry, eu farei uma versão mais aprofundada. Obrigado, continue nos acompanhando, compartilhem. Gratidão.